Galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Gran Turismo, porque ontem eu terminei, zerei, não com 100%, né? Mas o Gran Turismo 7, na versão que eu tenho, que é do meu PlayStation 4, a versão digital, que eu comprei faz pouco tempo. E o Gran Turismo, eu sou apaixonado por Gran Turismo, aí eu vou contar por quê. Bem, o Gran Turismo é da Sony, exclusivo dos videogames. Ela ainda não animou a lançá-lo para PC. Dizem que estava para lançar o Gran Turismo 7 aí para PC, mas ela desistiu. Ela não tinha ainda anunciado e antes de anunciar ela desistiu. Então, pelo visto, ele vai continuar exclusivo dos consoles. E a história foi a seguinte. A Sony, na época do PlayStation 1, o PlayStation 1 eu já tenho um vídeo dele no canal, né? Ele foi lançado em 1994 e o Gran Turismo, até 94, 95, 96, já existiam games de corrida e eu sou muito fã de jogos de corrida. Então existiam games de corrida para o PlayStation. E esses games, até onde eu me lembro, eu jogava muito o Ridge Racer Revolution e o Rage Racer. Eram games da Namco e já existia também Fórmula 1. Mas o Ridge Racer e o Rage Racer, eu até joguei novamente há pouco tempo. Era um game muito quadrado. A física não era legal. Mas assim, tava ótimo, porque o que eu jogava antes? Isso era o princípio do 3D. O que se jogava antes? Top Gear no Super Nintendo, Rock'n'Roll Race, né? Que eu amo, mas não são jogos assim que te passam uma realidade ali bacana com relação aos veículos, nem a dirigir. Mas eu sempre curti, assim mesmo eu sempre gostei. Mas em final de 1997, em dezembro de 1997, a Sony, através do estúdio Polyphony Digital, lançou o primeiro Gran Turismo. E assim, foi muito mágico. Foi tudo muito mágico, porque jogar o primeiro Gran Turismo e jogar o último agora, se você pegar um emulador colocando pelo menos em HD, um emulador de PlayStation 1, você vai ver que o jogo atual estava lá em 1997. Então, na verdade, o jogo, toda a ideia de um jogo realista, tipo o Forza Motorsport, o Gran Turismo e qualquer outro de PC ou de videogame de outras empresas queiram fazer, esse primeiro Gran Turismo, ele com certeza teve uma base para muita cópia das outras empresas, mas copiar para um lado bom, né? Copiando e evoluindo. E a própria Polyphony Digital, que sempre foi ela que fez os Gran Turismos. Então, foram 2 Gran Turismos no primeiro PlayStation, Gran Turismo 1 e 2, Gran Turismo 3 e 4 para o PlayStation 2, Gran Turismo 4, 3 e 4 para o PlayStation 2, Gran Turismo 5 e 6 para o PlayStation 3. Para o PlayStation 4 saiu o Gran Turismo Sport, então ele não veio numerado, e o Gran Turismo 7 também saiu para o PlayStation 4, então, e saiu para o PlayStation 5, o Gran Turismo 7. Então são 8 games no total, isso desde 1990, final de 1997. O que acontecia? Aquele game, ele era, se vocês verem hoje, não vão ver nada demais, mas não tinha nada parecido. E assistir aquele replay, eu costumava fazer as corridas para assistir o replay. O replay era uma coisa inexplicável, porque parecia que eu estava assistindo a uma corrida na TV, que eu também sempre gostei de ver.
atualmente eu mais jogo do que assisto coisas na TV, mas ficou melhor, né? Porque na verdade jogando sou eu que estou correndo, nem que seja virtualmente. Bem, eu trouxe aqui para vocês, eu tenho dois Gran Turismos aqui, que são os que eu tenho originais e em mídia física, né? Então é o Gran Turismo 5 do PlayStation 3, tá? E o Gran Turismo Sport do PlayStation 4. São esses dois que eu tenho. O Gran Turismo 7 que eu terminei está em mídia digital. Então, é isso aí. E foi muito bom. Foi muito bom, como sempre foi muito bom jogar Gran Turismo. Eu não tenho nem o que falar além disso aí. Para mim, ficou um jogo, uma coisa, uma auréola envolvendo qualquer Gran Turismo que eu pego para jogar. De especial, um auréola especial. Para mim, são games muito especiais, fizeram parte da minha vida e eu já joguei todos. Eu não terminei todos, mas eu joguei muito, praticamente todos eles. Mas o 7 eu terminei. Como eu disse, ainda falta passar bastante coisa, mas os créditos eu já vi. E é isso, fica a dica aí para um game bom, para quem não conhece, é jovem ainda. É um jogo que, para mim, ele fica na medida certa entre a simulação e o arcade, porque você dificilmente vai. Não vai acontecer de você quebrar o carro e ter que sair da corrida porque o carro quebrou. Não, isso não existe. Não, na corrida não. Mas em compensação, tem muita coisa fiel. Dá para você colocar sem ajuda, né? Sem assistências e se divertir bastante. Eu jogo pelo controle mesmo, não jogo por volante, não. Mas é muito bom. E um jogo que vendeu demais, né? Vendeu muito. Se eu não me engano, o game que mais vendeu de corrida é outro que eu sou apaixonado e não é o Gran Turismo. O game que mais vendeu de corrida até hoje, adivinhem, é o Mario Kart da Nintendo. Realmente, esse vendeu demais. Mas é um estilo diferente, né? É uma corrida eu amo também, muito, talvez tanto quanto eu gosto do Gran Turismo, mas não deixa de ser um outro tipo de corrida, uma coisa mais leve, mais divertida. Divertida no sentido, enfim, no sentido diversão, porém o Gran Turismo também é divertido, mas num sentido mais sério. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se estão gostando dos vídeos. Deem o like, tá bem? E a gente se fala aí no próximo vídeo. Tchau.